Caros alunos, vamos dar então início ao capítulo 4. Temos condução de calor em regime permanente, unidimensional e com fontes volúmicas de calor. Portanto, à semelhança daquilo que tivemos a ver na aula passada, aquilo que agora iremos visualizar é a condução de calor com geração interna de energia. Temos aqui na figura 4.1 o efeito aparente que resulta no seu perfil de temperatura da geração interna de calor. Vocês reparem que aquilo que nós demos anteriormente, no capítulo anterior, sem geração interna de calor, o que era antes um perfil linear, torna-se agora um perfil parabólico. Importa agora para nós chegarmos então à equação da condução de calor, a equação 4.1, e verificamos que, após as simplificações devidas, ficamos com uma equação de segundo grau, d2t sobre dx2, igual a uma constante. Se vocês pararem, o que é que esta constante nos está a dizer? Está-nos a dizer que é negativa. Portanto, esta informação será muito útil quando da determinação do perfil de velocidade da equação t de x, à semelhança daquilo que fizemos para a condução de calor sem geração interna de calor, agora aqui conduz-nos à equação 4.2 e, como podemos ver, temos realmente uma equação de segundo grau. Ora, a nossa dificuldade aqui realmente passa por determinação das constantes C1 e C2. Como fizemos também, vamos recorrer às condições de fronteira e referir que em menos L e mais L nós temos as temperaturas das superfícies da parede. Okay? Portanto, a sua integração resulta a determinação das constantes C1 e C2, como podemos agora visualizar, e a sua substituição permite-nos então caracterizar o perfil de temperaturas no interior de uma parede, por exemplo, com geração interna de calor. Bom, de referir realmente que esta equação é possível de ser aplicada quando temos necessidade de conhecer o perfil de temperaturas no interior de uma parede. Reparem que nós tínhamos dito que a segunda derivada realmente deu-nos uma constante, mas esta constante com sinal negativo e, portanto, significa que temos uma parábola, como aqui diz, cuja concavidade está virada para baixo. Se isto realmente acontecer, nós aquilo que estamos à espera é que haja realmente um aumentar desde a superfície exterior até, se for perfeito, um único material e sujeito ao mesmo tipo de ambiente em ambos os lados, vamos ter uma parábola cujo centro se encontrará, obviamente, no centro cujo máximo se encontrará no centro da parede. Portanto, é isto que esta imagem 4.2 nos mostra. Vocês reparem que temos um ambiente exatamente o mesmo do lado esquerdo e do lado direito, e aquilo que visualizamos é que atingimos o máximo no interior da parede e, portanto, no seu centro. Isto o que é que significa? Significa que nestas situações basta-nos realmente simular ou determinar apenas metade da parede. Porquê? Porque a outra parte é apenas simétrica. Portanto, nesta situação, nós conseguimos definir que para x igual a 0, e sendo este 0 o centro da parede, considerando uma espessura que vai desde menos L até mais L, passando por este 0, chegamos à conclusão que a temperatura neste ponto será igual à temperatura T0, e atenção que este T0 significa a temperatura máxima que vamos obter, dada pela equação 4.5. Portanto, isto realmente aquilo que nos mostra é que o plano de simetria corresponde à tal superfície adiabática, já que o fluxo de calor que o atravessa é nulo neste ponto. Portanto, isto é dado em termos matemáticos pela primeira derivada da função neste ponto, cujo declive é igual a, digam vocês, 0. Muito bem. Portanto, continuando aquilo que nós verificamos e que acabamos de referir, okay? Temos aqui a primeira derivada da função neste centro da parede, sendo igual a 0.
E podemos então considerar que a parede, neste centro, se comporta como superfície adiabática e, portanto, não permite a passagem de fluxo de energia. Ora, muito bem. Bom, vamos então dar continuidade ao que estivemos a falar e verificamos o seguinte. Verificamos realmente que a determinação de propriedades e a determinação de temperaturas, os fluxos de calor na fronteira, será feita com recurso à própria equação de transferência de energia e vamos considerar então que fazer a análise daquilo que acontece na fronteira. Ora, nós percebemos que o fluxo de calor que chega a esta fronteira pela geração interna de energia há de ser por condução. E há de ser igual ao quê? Ao fluxo de calor que vai deixar esta superfície por convecção, dado aqui na equação 4.7. Ora, se nós passarmos a substituir, nós verificamos que, equação 4.8, podemos passar à frente e chegamos à conclusão então das equações 4.9 e 4.10, ou seja, conseguimos determinar que a temperatura da superfície será igual à temperatura do ambiente mais uma constante. Constante esta que depende da geração interna de calor, esta fonte volumétrica QG, vezes a espessura do material, a dividir pelo coeficiente de convecção. Vamos agora passar então à análise de sistemas cilíndricos com comprimento infinito. Ora, no caso de nós termos situações deste tipo, nós estamos perante, por exemplo, exemplos de fios elétricos. E aquilo que nós verificamos é que a equação 4.11 caracteriza-nos a condução de calor nestas condições. Portanto, estamos a falar na passagem de coordenadas cartesianas para coordenadas cilíndricas e com geração interna de calor. Ok? Portanto, o objetivo aqui passa pelo mesmo, a determinação do perfil de velocidades no nosso cilindro, ao fim e ao cabo, não é? E aquilo que nós verificamos é que T de R é dado então por esta equação que aqui se apresenta, e se vocês virem, vamos recorrer às mesmas equações do tipo aplicação das condições de fronteira para determinar as constantes C1 e C2. Ora, chegamos à conclusão que C1 é então igual a zero. E isto permite-nos, então, identificar que na segunda condição de fronteira se obtém em R igual a R0. Ou seja, R igual a R0 temos que a temperatura de superfície. Fazendo esta substituição, chegamos à conclusão que a constante C2 será dada pela expressão que aqui se encontra. Ts mais aquela fonte volumétrica de calor, sobre 4K, vezes R0 ao quadrado. Ora, isto permite-nos, então, determinar o perfil de temperaturas ao longo deste cilindro e, portanto, de raio R, em qualquer posição, através da equação 4.12, como temos aqui. Portanto, a temperatura máxima, a semelhança das coordenadas cilíndricas, a semelhança das coordenadas cartesianas será no centro do nosso eixo e, portanto, para R igual a zero. E nesta situação nós temos a determinação da temperatura máxima que vai ocorrer nas mesmas condições que anteriormente referidas em coordenadas cartesianas. Portanto, aqui identificado por equação 4.13. Ora, isto depois, como é óbvio, vai nos permitir aqui determinar a temperatura da superfície externa e, de acordo com a equação 4.15, e da qual podemos também retirar a equação 4.16 para a determinação da temperatura de superfície. Ficamos por aqui, ok?